pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou dar continuidade à leitura de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury aqui no Desafio Literário de julho, tá? Então já vou pedir like, já vou pedir que se inscreva caso não seja inscrito, que ative as notificações, né, para o YouTube te avisar sempre que pintar vídeo novo por aqui. Não se esquece também de ir comentando o que você está achando dessa história, se você já leu, o que você acha dessa história, e também se você leu mais alguma coisa do autor, né, do Ray Bradbury, comenta aqui pra eu saber, tá bom? Eu sou bem curiosa pra saber a opinião de vocês, o que vocês acham da narrativa aqui, né, desse romance. E também, gente, não esquece de me seguir lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? O link pra você ir direto lá me seguir, ou aqui do ladinho um QR Code, tá bom? Super massa, você acessa aí, se você caso estiver assistindo da sua Smart TV ou do seu computador, você acessa com a câmera do seu celular o QR Code que vai aparecer aqui, as minhas redes sociais. Também vou deixar na descrição e o QR Code do link da Amazon, o link geral da Amazon para você comprar o que você quiser, e também o link para você adquirir essa edição aqui de Fahrenheit 451 da editora Biblioteca Azul. Essa editora aqui, ela já não todos, né, que eu estive pesquisando para fazer o vídeo sobre o Ray Bradbury, e a maioria dos livros dele, né, são dessa editora aqui. Então, assim, ó, se você quiser dar uma pesquisada, né, sobre isso, eu deixo aqui o link da Amazon, tá bom? Mas se quiser essa edição lindona, vai lá na Amazon com o meu link, tá bom? Para adquirir. Bom, ontem nós iniciamos a leitura, de fato, né, que nós tivemos aí o cronograma. Aí no dia 2 nós tivemos a leitura da introdução por Neil Gaiman, muito bacana aquela introdução, gostei bastante. E agora a gente vai dar sequência à leitura. Ontem nós vimos, conhecemos um pouco as personagens aí, né? Eu diria que as personagens principais, né? Porque realmente o foco vai ser com esses dois. A menina, né? A garota e o bombeiro, né? Então hoje a gente vai dar sequência aqui à leitura, tá? Hoje nós vamos ler das páginas 37, né, até a página 63, é a parte 1 ainda. Nós vamos concluir a parte 1 no dia 6, tá, gente? Então, hoje nós vamos continuar a parte 1 da página 37 até a página 63. Então, vamos lá. Vamos lá. Às 9 da manhã, a cama de Mildred estava vazia. Montag se levantou depressa, o coração em sobressalto. Correu pelo corredor e parou à porta da cozinha. A torrada saltou da torradeira prateada. Foi agarrada por uma mão metálica em forma de aranha que besuntou com manteiga derretida. Mildred observou a torrada sendo depositada em seu prato. Ela estava com as duas orelhas tamponadas por besouros eletrônicos que zumbiam sem parar. Súbito, ergueu os olhos, viu-o e acenou com a cabeça. "Tudo bem com você?" perguntou ele. Após 10 anos de prática com as conchas enfiadas nas orelhas, era perita em leitura labial. Ela novamente anuiu com a cabeça e tornou a ajustar a torradeira para outra fatia de pão. Montag sentou-se. "Não sei por que estou com tanta fome", disse sua esposa. "Você... Estou faminta." "Ontem à noite", começou ele. "Eu não dormi bem. Sinto-me péssima", disse ela. "Meu Deus, estou faminta, não consigo entender." "Ontem à noite", disse ele novamente. Ela observou distraída os movimentos de seus lábios. "O que houve ontem à noite? Você não se lembra?" "Do quê? Tivemos alguma festa maluca ou coisa parecida?" "Sinto-me como se estivesse de ressaca. Meu Deus, eu estou faminta." "Quem esteve aqui?" "Umas pessoas", disse ele. "Foi o que pensei." Ela mastigou a torrada. "Meu estômago está um pouco embrulhado, mas eu estou com uma fome danada. Espero que não tenha feito nada de estúpido na festa." "Não", disse ele, calmo. A torradeira, com a mão em forma de aranha, passou para ele um pedaço de pão amanteigado. Ele o segurou na mão, sentindo-se grato. "Você também não parece muito animado", disse sua esposa. No fim da tarde choveu e o mundo inteiro ficou cinza escuro. Montag parou no corredor, colocando na roupa o distintivo com a salamandra nas chamas alaranjadas. Por um bom tempo ficou olhando para a tampa do ar-condicionado no corredor. Sua mulher, no salão de TV,
Fez uma breve pausa na leitura de seu roteiro para erguer os olhos. Ora, disse ela. Não é que ele está pensando? Sim, disse ele. Eu queria conversar com você. Fez uma pausa. Ontem à noite você tomou todas as pílulas do frasco. Ora, imagine se eu faria uma coisa dessas, disse ela, surpresa. O frasco estava vazio. Eu nunca faria uma coisa dessas. Por que eu faria algo assim? Perguntou ela. Talvez você tenha tomado duas, esqueceu-se, tomou mais duas, esqueceu-se de novo e tomou mais duas e ficou tão dopada que continuou até engolir umas 30 ou 40. Droga, disse ela. Por que eu iria fazer uma coisa tão estúpida assim? Não sei, disse ele. Era evidente que ela estava esperando ele partir. Eu não fiz isso, disse ela. Não faria isso nem um bilhão de anos. Está bem. Se é o que você diz. Isso é o que a senhora disse. Ela voltou ao roteiro. O que há para esta tarde? Perguntou ele, cansado. Ela não voltou a tirar os olhos do roteiro. Bem, daqui a 10 minutos entra uma peça no circuito da tela múltipla. Eles me enviaram o meu papel esta manhã. Eu mandei algumas tampas de embalagens. Eles escrevem um roteiro, mas deixam faltando um dos papéis. É uma ideia nova. A dona de casa, que sou eu, faz o papel que está faltando. Quando chega o momento das falas que faltam, todos olham para mim, das 3 paredes, e eu digo a fala. Por exemplo, aqui o homem diz: o que você acha dessa proposta, Ellen? E olha para mim, e que estou sentada aqui no centro do palco, entende? E eu digo. Ela fez uma pausa e correu o dedo sobre uma fala do roteiro. Acho excelente. E então eles seguem com a peça até que ele diz: você concorda com isso, Ellen? E eu digo: claro que sim. Não é divertido, Guy? Ele continuou no corredor, olhando para ela. Claro que é divertido, disse ela. Sobre o que é a peça? Eu já lhe falei. Tem essas pessoas chamadas Bob, Ruth e Ellen. Ah, é muito divertido. Vai ficar ainda melhor quando pudermos instalar a quarta tela. Quanto tempo você acha que teremos de economizar até podermos furar a quarta parede e instalar uma quarta tela? Custa só $2.000. Isso é 1/3 do meu salário anual. São só $2.000, replicou ela. Bem que você poderia ter um pouco de consideração por mim de vez em quando. Se tivéssemos uma quarta tela, puxa, seria como se esse salão não fosse mais só nosso, mas os salões de todos os tipos de pessoas exóticas. Poderíamos abrir mão de algumas coisas. Já estamos abrindo mão de algumas coisas para pagar a terceira tela. Faz apenas 2 meses que ela foi instalada, lembra-se? Só isso? Ela ficou sentada olhando para ele, demoradamente. Bem, até logo, querido. Até logo, disse ele. Depois parou e se virou. Tem um final feliz? Ainda não li até o fim. Montag foi até onde ela estava, leu a última página, anuiu com a cabeça, dobrou o roteiro e o devolveu. Saiu de casa sob chuva. A chuva estava diminuindo e a garota estava caminhando pelo meio da calçada com a cabeça erguida para os esparsos pingos de chuva que caíssem no rosto. Ela sorriu quando viu Montag. Oi! Ele respondeu o cumprimento e disse: O que você está tramando agora? Ainda estou maluca. A chuva é tão boa, adoro andar na chuva. Acho que eu não gostaria, disse ele. Você gostaria se experimentasse? Nunca experimentei. Ela lambeu os lábios. Até o gosto dela é bom. O que você faz? Fica por aí experimentando de tudo? Perguntou ele. Tudo e mais um pouco. Ela olhava para algo que tinha na mão. O que você tem aí? Disse ele. Acho que é o último dente de leão do ano. Não pensei que pudesse encontrar um ainda, nessa época do ano. Já ouviu falar que é bom esfregá-lo debaixo do queixo? Assim, ela tocou o queixo com a flor, rindo. Por quê? Se a flor deixar marca, significa que eu estou apaixonada. Deixou? Quase não havia outra coisa a fazer senão olhar. E então, disse ela, você ficou com o queixo amarelo. Ótimo. Agora vamos experimentar em você. Não vai funcionar em mim. Vamos ver. Antes que ele pudesse se mexer, ela havia colocado o dente de leão sobre seu queixo. Ele recuou e ela riu. Não se mexa. Ela sondou embaixo do queixo dele e franziu o senho. E então? Perguntou ele. Que pena, disse ela. Você não está apaixonado por ninguém. Estou sim. Não parece. Estou. Muito apaixonado. Tentou fazer uma expressão condizente com as palavras, mas não conseguiu.
Eu estou? Ah, por favor, não faça essa cara. Foi esse dente de leão, disse ele. Você o gastou todo em você, por isso não funcionou em mim. É, claro, deve ser isso. Ah, agora eu deixei você chateado. Dá para ver que eu deixei. Eu sinto muito, de verdade. E tocou o seu cotovelo. Não, não, apressou-se ele a dizer. Eu estou bem. Eu preciso ir embora, então diga que me perdoa. Não quero que fique bravo comigo. Eu não estou bravo. Chateado, sim. Preciso ir ver meu psiquiatra agora. Sou obrigada a ir. Eu invento coisas para dizer. Não sei o que ele pensa de mim. Ele diz que eu sou uma cebola normal. Dou muito trabalho para ele ficar descascando as camadas. Estou inclinado a achar que você precisa do psiquiatra, disse Montag. Você não está falando sério. Ele respirou fundo e suspirou. Por fim, disse. Não, não estou falando sério. O psiquiatra quer saber por que eu saio andando pelos bosques, por que eu observo os pássaros e coleciono borboletas. Algum dia eu vou mostrar minha coleção para você. Que bom! Eles querem saber o que eu faço com o meu tempo. Eu digo a eles que às vezes apenas me sento e penso, mas não lhes digo em que. Eles que descubram. E digo a eles que às vezes gosto de colocar a cabeça para trás assim e deixar a chuva cair na minha boca. O gosto é igual ao de vinho. Você já experimentou alguma vez? Não, eu... Você me perdoou, não perdoou? Sim, ele pensou um pouco. Sim, perdoei. Só Deus sabe por quê. Você é estranha, é irritante, mas é fácil de perdoar. Você disse que tem 17 anos? Bem, no mês que vem. Curioso. É estranho. Minha mulher tem 30 e às vezes você parece mais velha. Eu não consigo entender por quê. Você também é estranho, Sr. Montag. Às vezes até me esqueço que é bombeiro. Agora posso deixar você com raiva de novo? Vai em frente. Como é que começou? Como é que entrou nisso? Como escolheu esse trabalho? Como chegou a cogitar em assumir esse emprego? Você não é como os outros. Eu vi alguns, eu sei. Quando eu falo, você olha para mim. Ontem à noite, quando eu disse uma coisa sobre a lua, você olhou para a lua. Os outros nunca fariam isso. Os outros continuariam andando e me deixariam falando sozinha. Ou me ameaçariam. Ninguém tem mais tempo para ninguém. Você é um dos poucos que me toleram. É por isso que acho tão estranho você ser bombeiro. É que, de algum modo, não combina com você. Ele sentiu o corpo dividir-se em duas metades, uma quente e a outra fria. Esta macia, aquela dura, uma trêmula e a outra firme, uma oprimindo a outra. É melhor você se apressar para sua consulta, disse ele. E ela se afastou correndo e o deixou ali, parado na chuva. Só depois de um longo momento, ele começou a andar. E então, muito lentamente, à medida que caminhava, inclinou a cabeça para trás na chuva, apenas por um momento, e abriu a boca. O sabujo mecânico dormia, mas não dormia. Vivia, mas não vivia no delicado zumbido e na sutil vibração do seu canil parcamente iluminado num canto escuro dos fundos do quartel. A luz mortiça da uma da madrugada, o luar do céu aberto emoldurado pela ampla janela, refletia-se, tocava aqui e ali no bronze, cobre e aço da fera ligeiramente trêmula. A luz cintilava nas facetas de rubi e nas sensíveis cerdas de nylon das narinas da criatura que vibrava de modo muito sutil, as 8 pernas esparramadas sob si como as de uma aranha, as patas munidas de coxins de borracha. Montag desceu, deslizando pelo poste metálico, saiu para olhar a cidade e o céu agora sem nuvens. Acendeu um cigarro e foi para os fundos, onde se inclinou para olhar o sabujo. Era como uma grande abelha que volta de algum campo onde o mel está cheio de veneno de descontrole, da loucura e do pesadelo. O corpo abarrotado daquele néctar opulento e agora adormecido para eliminar o mal de dentro de si. Olá, sussurrou Montag, como sempre, fascinado pela fera, ao mesmo tempo morta e viva. Nas noites em que as coisas ficavam enfadonhas, ou seja, todas as noites, os homens deslizavam pelos postes metálicos e ajustavam as combinações do sistema olfativo do sabujo e soltavam ratos no pátio do poço de ventilação do prédio,
ou às vezes galinhas, ou mesmo gatos, que de qualquer maneira teriam de ser afogados, e ficavam ali, apostando para ver qual dos gatos, galinhas ou ratos, o sabujo agarraria primeiro. Os animais eram soltos. 3 segundos depois, o jogo estava terminado, com o rato, o gato ou a galinha apanhados a meio caminho do pátio por patas delicadas, enquanto uma agulha de aço de 10 centímetros se projetava da probóscide do sabujo para injetar doses enormes de morfina ou procaína. A presa era, então, lançada no incinerador. Um novo jogo começava. Na maioria das noites em que isso acontecia, Montag continuava lá em cima. Houve uma vez, 2 anos antes, em que ele havia apostado com o melhor deles e perdera o salário da semana, e depois teve de enfrentar a raiva demente de Mildred, que se manifestava nas veias e erupções de sua pele. Mas agora ele passava as noites deitados no beliche, o rosto virado para a parede, escutando as risadas estridentes lá embaixo e o alvoroço de cordas de piano das patas dos ratos, o ranger de violino dos camundongos e o grande silêncio sombrio e mecânico do sabujo precipitando-se como a mariposa em direção à luz, encontrando, prendendo a sua vítima, injetando a agulha e voltando para o seu canil para morrer, como se pela ação de um interruptor. Montag tocou em seu focinho. O sabujo rosnou. Montag saltou para trás. O sabujo ergueu-se e olhou para ele com uma luz verde azulada de neon cintilando em seus globos oculares subitamente ativados. Rosnou novamente, um gesto de desconfiança que era uma estranha combinação rouca de chiado elétrico, som de fritura, arranhar de metal, giro de dentes velhos e enferrujados de engrenagem. Não, não, garoto, disse Montag, o coração aos pulos. Ele viu a agulha prateada projetar-se uns 2 centímetros no ar, recolher-se, estender-se, recolher-se. O rosnado cresceu na fera que olhou para Montag. Montag recuou. O sabujo deu um passo para fora de seu canil. Montag agarrou o poste de metal com uma das mãos. O poste, reagindo, deslizou para cima e o fez atravessar o teto, silenciosamente. Montag estendeu o pé para o deck à meia luz do nível superior. Seu corpo tremia e seu rosto estava pálido e esverdeado. Lá embaixo, o sabujo tornara a assentar-se sobre as suas incríveis 8 patas de inseto e zumbia novamente para si mesmo, os olhos multifacetados em paz. Montag parou ao lado do poço de acesso, aguardando o temor passar. Atrás dele, 4 homens sentados a uma mesa de jogo, sob uma luminária verde no canto da sala. Olharam de relance sem dizer nada. Apenas o homem com o cap de capitão, com a insígnia da fênix. Por fim, curioso, as cartas na mão magra, falou do fundo do recinto. Montag? Ele não gosta de mim, disse Montag. Ele quem? O sabujo? O capitão estudou as cartas. Deixe de bobagem. Ele não gosta e nem desgosta. Apenas funciona. É como um exercício de balística. Ele tem uma trajetória definida por nós. Ele executa, segue a pista, faz a mira e dispara. É só fio de cobre, baterias recarregáveis e corrente elétrica. Montag engoliu em seco. Seus processadores podem ser ajustados para qualquer combinação. Um tanto de aminoácidos, um tanto de enxofre, outro tanto de gordura e alcalinidade, certo? Todos nós sabemos disso. Os equilíbrios e porcentagens químicas de todos nós aqui no posto estão registrados no arquivo mestre lá de baixo. Seria fácil alguém ajustar uma combinação parcial na memória do sabujo. Talvez uma pitada de aminoácidos. Isso explicaria o que o animal acabou de fazer. Reagiu contra mim. Droga, disse o capitão. Irritado, mas não inteiramente bravo. A memória ajustada por alguém o suficiente para que rosnasse quando eu o tocasse. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o capitão. Você não tem nenhum inimigo aqui, Guy? Nenhum que eu saiba. Amanhã pediremos aos técnicos que façam uma checagem no sabujo. Não é a primeira vez que ele me ameaça, disse Montag. No mês passado aconteceu 2 vezes. Vamos consertá-lo. Não se preocupe. Mas Montag ficou onde estava.
pensando na grade do ventilador no corredor da sua casa e no que jazia oculto atrás dela. Se alguém aqui no poço soubesse sobre o ventilador, não poderia contar para o sabujo? O capitão foi até o poço de acesso e lançou um olhar inquiridor sobre Montag. Eu só estava imaginando, disse Montag. O que o sabujo pensa à noite lá embaixo? Será que realmente está tornando sensível a nós? Isso me deixa gelado. Ele não pensa em nada que não queiramos que ele pense. Isso é triste, disse Montag, calmo, porque tudo que introduzimos nele é caçar, localizar e matar. Que pena se isso for tudo que ele pode saber. Betty riu com ligeiro desdém. Ora essa! É uma peça muito engenhosa, um bom rifle que pode mirar seu próprio alvo e toda vez acerta na mosca, sem erro. É por isso mesmo, disse Montag. Eu não gostaria de ser a sua próxima vítima. Por quê? Está com a consciência culpada por alguma coisa? Montag ergueu rapidamente o olhar. Betty estava ali, olhando firme para ele, enquanto a sua boca se abria e começava a rir, muito suavemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. E outras tantas vezes ele saiu de casa e Clarice estava lá, em algum lugar do mundo. Uma vez ele a viu sacudindo uma nogueira. Outra vez a viu sentada no gramado tricotando um suéter azul. 3 ou 4 vezes ele encontrou um buquê de flores tardias em sua varanda, ou um punhado de castanhas num saquinho, ou algumas folhas mortas ordenadamente presas numa folha de papel em branco, pregada com percevejos à porta de sua casa. Diariamente, Clarice o acompanhava até a esquina. Num dia estava chovendo, no seguinte estava claro, um dia depois o vento soprava forte, e no dia depois desse, o vento era moderado e calmo, e no dia depois dessa calmaria, o tempo era como se a fornalha do verão, e Clarice tinha o rosto todo bronzeado ao fim da tarde. Por que sinto que a conheço há muitos anos? Disse ele, certa vez, à entrada do metrô. Porque eu gosto de você, respondeu ela, e não quero nada de você. E por que nos conhecemos? Você faz com que eu me sinta muito velho e muito parecido com um pai. Então diga, disse ela, por que você não tem filhas como eu, se você gosta tanto de crianças? Não sei. Você está brincando. Quer dizer, ele parou e meneou a cabeça. Bem, minha esposa, ela nunca quis saber de filhos. A garota parou de sorrir. Desculpe-me, eu realmente pensei que você estivesse se divertindo à minha custa. Sou uma boba. Não, disse ele. Foi uma boa pergunta. Faz muito tempo que ninguém se dá o trabalho de perguntar. Boa pergunta. Vamos falar de outra coisa. Você já cheirou folhas secas? Elas não cheiram como canela? Pegue, sinta. Puxa, é verdade. Dá para achar que é canela mesmo. Ela olhou para ele com seus brilhantes olhos escuros. Você sempre parece chocado? É que eu nunca tive tempo. Você reparou nos outdoors espichados que eu te falei? Acho que sim. Sim, ele teve que rir. O sorriso agora é muito mais agradável do que antes. É mesmo? Muito mais relaxado. Ele se sentiu à vontade, tranquilo. Por que você não está na escola? Todo dia eu a vejo vagando por aí? Ah, eles não sentem a minha falta, disse ela. Dizem que sou antissocial, não me misturo. É tão estranho. Na verdade, eu sou muito social. Tudo depende do que você entende por social, não é? Social para mim significa conversar com você sobre coisas como esta. Ela chacoalhou algumas castanhas que haviam caído da árvore do jardim da frente. Ou falar sobre quanto o mundo é estranho. É agradável estar com as pessoas, mas não vejo o que há de social em juntar um grupo de pessoas e depois deixá-las falar. Você não acha? E depois não deixá-las falar. Você não acha? 1 hora de aula pela TV, 1 hora jogando basquete ou beisebol ou correndo, outra hora escrevendo história ou pintando quadros e mais esportes. Mas, sabe, nunca fazemos perguntas. Pelo menos a maioria não faz. Eles apenas passam as respostas para você. Pim, pim, pim. E nós, sentados ali, assistindo a mais 4 horas de filmes educativos. Isso para mim não é nada social. Parece um monte de funis e muita água jorrando da torneira, entrando por um lado e saindo pelo outro. E depois eles vêm nos dizer que é vinho, quando não é. Deixam a gente tão atormentada ao final do dia que não podemos fazer nada além de ir para a cama ou a um parque de diversões para importunar os outros, quebrar vidros no estande de quebra-vidraças
ou destruir carros com a grande bola de aço no estande do demolidor. Ou então sair de carro e apostar corrida, brincando de tirar um fino dos postes, competindo para ver quem pede arrego e brincando de bate-calota. Acho que sou tudo o que dizem que sou. Tudo bem, não tenho amigos. Isso é o bastante para provar que sou anormal. Mas todos que conheço estão gritando ou dançando por aí como loucos ou batendo uns nos outros. Você já notou como as pessoas se machucam entre si hoje em dia? Você fala como uma pessoa tão velha. Às vezes eu sou muito velha. Tenho medo de crianças da minha idade. Elas se matam entre si. Será que sempre foi assim? Meu tio disse que não. Só no ano passado 6 de meus amigos foram mortos a tiros. 10 morreram em acidentes de carro e tenho medo deles e eles não gostam de mim porque eu tenho medo. Meu tio disse que seu avô se lembrava de quando as crianças não se matavam umas às outras. Mas isso foi há muito tempo, quando as coisas eram diferentes. Acreditavam em responsabilidade, segundo meu tio. Sabe, eu me sinto responsável. Levei surras quando precisei, anos atrás, e faço todas as compras e limpo a casa sozinha. Mas o principal, continuou ela, é que eu gosto de observar as pessoas. Às vezes eu ando de metrô o dia todo e fico olhando e ouvindo o que elas dizem. Tento imaginar quem são e o que querem e para onde vão. Às vezes até vou aos parques de diversão e ando nos carros a jato quando correm na periferia da cidade à meia-noite e a polícia nem liga, desde que estejam no seguro. Desde que todos tenham um seguro de $10.000, todos ficam contentes. Às vezes eu ando de mansinho pelo metrô só para ficar escutando, ou fico à escuta nos bebedouros de refrigerantes. E sabe de uma coisa? O quê? As pessoas não conversam sobre nada. Ah, elas devem falar de alguma coisa. Não, de nada. O que mais falam é de marcas de carros ou roupas ou piscinas e dizem, que legal. Mas todos dizem a mesma coisa e ninguém diz nada diferente de ninguém. E nos bares, ligam as jukebox e são sempre as mesmas piadas ou o telão musical está aceso e os desenhos coloridos ficam subindo e descendo. Mas é só cor e tudo abstrato. Você já foi alguma vez a um museu? Tudo abstrato. É só o que há agora. Meu tio disse que antigamente era diferente. Muito tempo atrás, os quadros às vezes diziam alguma coisa ou até mostravam pessoas. Seu tio disse isso? Seu tio disse aquilo? Esse seu tio deve ser uma pessoa extraordinária. Ele é. Certamente é. Bem, eu preciso ir. Até logo, Sr. Montag. Até logo. Até logo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. O quartel dos bombeiros. Montag, você sobe nesse poste como um pássaro numa árvore. Terceiro dia. Montag, hoje você entrou pela porta dos fundos? O sabujo o incomoda? Não, não. Quarto dia. Montag, esta é engraçada. Ouvi hoje de manhã. Um bombeiro em Seattle deliberadamente ajustou um sabujo mecânico para o seu próprio complexo químico e o soltou. Como você chamaria esse tipo de suicídio? 5, 6, 7 dias. E então Clarice desapareceu. Ele não sabia o que havia com a tarde, mas foi o fato de não vê-la em parte alguma do mundo. O gramado estava vazio, as árvores vazias, a rua vazia, e ainda que a princípio nem mesmo soubesse que sentia sua falta, ou até que a estava procurando. O fato é que no momento em que entrou no metrô, sentiu crescer um vago surto de mal-estar. Uma coisa estava acontecendo. Sua rotina fora transtornada. Uma rotina simples, é verdade, estabelecida em poucos dias. E, no entanto, ele quase voltou atrás para fazer o percurso novamente, dar tempo para que ela aparecesse. Ele estava certo de que se tentasse o mesmo trajeto, tudo ficaria bem. Mas já estava atrasado e a chegada do seu trem interrompeu o seu plano. O estalar das cartas do baralho, o movimento de mãos, de pálpebras, o zumbido do relógio oral no teto do quartel. 1h35, manhã de quinta-feira, 4 de novembro. 1h36, 1h37 da manhã. O tac-tac das cartas no tampo da mesa gordurosa, todos os sons chegavam a Montag por trás de seus olhos fechados, por trás da barreira que ele havia momentaneamente erguido. Ele conseguia sentir o posto cheio de fulgor, brilho e silêncio, de cores metálicas, as cores de moedas de ouro e de prata,
Os homens invisíveis do outro lado da mesa suspiravam diante de suas cartas, esperando. 1h45. O relógio oral lamentava a hora fria de uma manhã fria de um ano ainda mais frio. Qual é o problema, Montag? Montag abriu os olhos. Um rádio zumbia em algum lugar. A guerra pode ser declarada a qualquer momento. O país está preparado para defender seu... O quartel dos bombeiros estremeceu quando um grande número de jatos passou assobiando uma única nota pelo negro céu matutino. Montag piscou os olhos. Betty olhava para ele como se ele fosse uma estátua de museu. A todo momento, Betty podia aparecer e se aproximar, tocando, explorando sua culpa e retraimento. Culpa? Que culpa era essa? Sua vez, Montag. Montag olhou para esses homens cujo rosto era bronzeado por 1000 fogos reais e 10.000 fogos imaginários, cujo trabalho corava suas faces e deixava seus olhos febris. Esses homens que olhavam firme os seus acendedores de platina, ardendo ao atearem fogo em seus cachimbos negros, eternamente ardentes. Eles e suas cabeleiras alcatroadas, sobrancelhas fuliginosas e bochechas manchadas de cinzas azuladas, que haviam sido bem barbeadas, mas a sua herança transparecia. Montag se mexeu, sua boca se abriu. Teria ele visto alguma vez um bombeiro que não tivesse os cabelos pretos e as sobrancelhas pretas, um rosto feroz e uma feição azul aço, com a barba feita, mas como se não tivesse sido feita? Esses homens pareciam todos feitos à sua imagem. Tinham todos os bombeiros escolhidos por suas feições, bem como suas inclinações. A cor da escória e cinzas estava nele, e de seus cachimbos constantemente emanava o cheiro de queimado. E o capitão Betty ali no meio, elevando-se em nuvens tempestuosas de fumaça de tabaco. Betty abriu um novo maço de cigarro, amassando o celofane num ruído de chama crepitante. Montag olhou para as cartas em suas mãos. Eu estava pensando sobre o fogo da semana passada, sobre o homem cuja biblioteca nós eliminamos. O que aconteceu com ele? Eles o levaram gritando para o hospício. Ele não era demente? Betty organizou calmamente suas cartas. Todo homem é demente quando pensa que pode enganar o governo e a nós. Eu só estava imaginando, disse Montag, como seria. Quer dizer, se os bombeiros queimassem as nossas casas e os nossos livros. Não temos nenhum livro, mas se tivéssemos alguns, você tem algum? Betty piscou lentamente os olhos. Não. Montag olhou para a parede atrás dos homens, com as listas datilografadas de 1 milhão de livros proibidos. Seus nomes saltavam no fogo, reduzindo a cinzas os anos sob seu machado e sua mangueira que não lançava água, mas querosene. Não. Mas em sua cabeça um vento fresco começou a soprar da grelha do ventilador de sua casa, suave, suave, refrescando seu rosto. E mais uma vez ele se viu em um parque verdejante conversando com um velho, um homem muito velho, e o vento do parque era frio também. Montag hesitou. Sempre foi assim? O posto dos bombeiros, nosso trabalho? Quer dizer, será que antigamente houve um tempo? Houve um tempo? Disse Betty. Que conversa é essa? Idiota, pensou Montag, você acabará se traindo. No último fogo, num livro de conto de fadas, ele vira de relance uma única linha. O que eu quero dizer, disse ele, é que antigamente, antes que as casas fossem totalmente à prova de fogo, de repente, era como se uma voz muito mais jovem estivesse falando por ele. Ele abriu a boca e era Clarice McLean dizendo: os bombeiros não combatiam os incêndios em lugar de iniciá-los, de alimentá-los? Essa é boa. Stoneman e Black sacaram seus livros de regras, que também continham as histórias resumidas dos bombeiros da América, e os abriram onde Montag, ainda que já os conhecesse de sobra, pôde ler. Fundado em 1790 para queimar livros de influência inglesa nas colônias. Primeiro bombeiro, Benjamin Franklin. Primeira regra, atenda prontamente ao alarme. Segunda regra, comece o fogo rapidamente. Terceira regra, queime tudo. Quarta regra, reporte-se imediatamente ao posto dos bombeiros. E quinta regra, fique sempre alerta a outros alarmes. Todos encaravam Montag. Ele não se mexeu. O alarme soou. A campainha do teto tilintou umas 200 vezes. De repente, as 4 cadeiras estavam vazias.
As cartas caíram como uma avalanche de neve. O poste de metal estremeceu. Os homens desapareceram. Montag ficou sentado na cadeira. Lá embaixo, o dragão alaranjado tossiu e despertou. Montag deslizou o poste abaixo como num sonho. O sabujo mecânico num salto se pôs em pé em seu canil, nos olhos uma chama verde. Montag, você esqueceu seu capacete. Ele o apanhou na parede atrás dele, correu, saltou e partiram. O vento noturno espalhava o uivo da sirene e o poderoso trovão metálico. Era uma casa decrépita de 3 andares na parte antiga da cidade. Como no mínimo um século, mas como todas as casas muito antes, havia recebido um fino revestimento plástico à prova de fogo. E essa concha preservativa parecia ser a única coisa que a mantinha firme contra o céu. Pronto, chegamos. O motor parou como um estampido. Betty, Stoneman e Black correram pela calçada, subitamente repugnantes e obesos em seus macacões folgados à prova de fogo. Montag foi atrás dele. Arrombaram a porta da frente e agarraram uma mulher, embora ela não estivesse correndo, não estivesse tentando fugir. Só estava em pé, andando de um lado para o outro, os olhos fixos num ponto vazio da parede, como se lhe tivessem deferido um golpe terrível na cabeça. Sua língua se revirara em sua boca e os olhos pareciam estar tentando lembrar-se de algo. Quando se lembraram, a língua se moveu novamente. Haja como homem, mestre Ridley. Havemos hoje de acender uma vela tão grande na Inglaterra, com a graça de Deus, que tenho fé que jamais se apagará. Já basta, disse Betty. Onde estão? Esbofeteou o rosto da mulher com espantosa objetividade e repetiu a pergunta. Os olhos da velha se voltaram para Betty. Se o senhor não soubesse onde estão, não estaria aqui, disse ela. Stoneman estendeu o cartão de alarme telefônico com a queixa assinada no verso. Tenho motivos para suspeitar do sótão. Olmo Norte, 11, cidade EB. Deve ser a senhora Blake, minha vizinha, disse a mulher, lendo as iniciais. Muito bem, rapazes, vamos lá. Um instante depois estavam lá em cima da escuridão bolorenta, brandindo machadinhas prateadas contra portas que, afinal de contas, não estavam trancadas, tropeçando como garotos travessos em algazarra. Ei! Uma fonte de livros jorrou sobre Montag enquanto ele subia trêmulo pela tosca escada. Que inconveniente! Antes, sempre fora como apagar uma vela. A polícia entrava primeiro e tapava a boca da vítima com fita adesiva e a imobilizava nas reluzentes viaturas negras. E assim, quando chegavam os bombeiros, a casa estava vazia. Não se feria ninguém, apenas coisas. E uma vez que coisas não podiam realmente ser feridas, já que as coisas não sentiam nada, e coisas não gritam e nem choram, como essa mulher poderia começar a gritar e a chorar, não havia nada para importunar sua consciência depois. Você estava simplesmente limpando, basicamente um trabalho de faxina. Tudo em seu devido lugar. Rápido como querosene. Quem está com os fósforos? Nessa noite, porém, alguém cometeu um deslize. Essa mulher estava estragando o ritual. Os homens estavam fazendo muito barulho, rindo, fazendo piadas para encobrir o terrível silêncio acusador da mulher lá ali embaixo. Ela fazia os cômodos vazios rugirem acusações e desprenderem uma fina camada de pó de culpa que era aspirada pelas narinas dos homens ao depredarem a casa. Aquilo não era jogo limpo nem correto. Montag sentiu uma enorme irritação. Além de tudo, ela não deveria estar ali. Os livros bombardeavam seus ombros, braços e rosto, o rosto voltado para cima. Um livro pousou quase obediente, como uma pomba branca em suas mãos, as asas trêmulas. A luz mortiça oscilante, uma página pendeu aberta, e era como uma pluma de neve, as palavras nela pintadas delicadamente. Em meio à correria e à fúria, Montag teve tempo apenas de ler uma linha, mas esta brilhou em sua mente durante o minuto seguinte, como se marcada a ferro em brasa. O tempo adormeceu ao sol da tarde. Soltou o livro imediatamente, outro caiu em seus braços. Montag, por aqui! A mão de Montag se fechou como uma boca, esmagando o livro com selvagem devoção, com descuidada insanidade, junto ao peito. Os homens lá em cima lançavam braçadas de revistas para o ar poeirento. Elas caíam como pássaros abatidos e a mulher permanecia ali, parada como uma garotinha entre os cadáveres. Montag não fizera nada. Sua mão fizera tudo. Sua mão, com cérebro próprio, com a consciência e a curiosidade em cada dedo trêmulo, tornara-se uma ladra.
Agora ela escondia o livro sob o seu braço, prendia-o na axila suada, surgia de novo vazia, como um passe de mágica. Olha aqui, inocente, veja! Abalado, contemplou aquela mão branca, estendeu-a para diante, como se sofresse de hipermetropia. Trouxe-a para perto, como se fosse cego. Montag! Sobressaltou-se. Não fique aí parado, idiota! Os livros jaziam como grandes montes de peixes deixados a secar. Os homens dançavam, escorregavam e caíam sobre eles, como olhos dourados. Os títulos reluziam, caíam e desapareciam. Querosene! Bombearam o líquido frio que traziam nos tanques com o número 451 presos nos ombros. Com eles, ensoparam todos os livros, encharcaram os aposentos. Desceram correndo para o andar de baixo. Montag, cambaleando atrás deles entre os gases do querosene. Vamos, mulher! A mulher se ajoelhou entre os livros, tocando o couro e o papelão encharcados, lendo com os dedos os títulos dourados enquanto seus olhos acusavam Montag. Você jamais terá os meus livros, disse ela. Você conhece a lei, disse Betty. Onde está seu bom senso? Não há o menor acordo entre esses livros. Você ficou trancada aqui durante anos com essa malfadada Torre de Babel. Saia dessa situação. As pessoas nesses livros nunca existiram. Agora vamos. Ela meneou a cabeça. A casa inteira irá pelos ares, disse Betty. Os homens caminharam desajeitadamente para a porta. Olharam de relance para Montag, que continuava perto da mulher. Vocês vão deixá-la aqui? Protestou ele. Ela não vai sair. Então vamos levá-la à força. Betty ergueu a mão na qual estava oculto o acendedor. Precisamos voltar para o posto. Além disso, esses fanáticos sempre tentam suicídio. Estamos cansados de saber disso. Montag colocou a mão no cotovelo da mulher. Você pode vir comigo. Não, disse ela. Mesmo assim, obrigada. Vou contar até 10, disse Betty. 1, 2, por favor, disse Montag. Vá você, disse a mulher. 3, 4, vamos! Montag puxou a mulher. Eu quero ficar aqui, respondeu ela, tranquila. 5, 6. Você pode parar de contar, disse ela. Abriu ligeiramente os dedos de uma das mãos e em sua palma estava um objeto fino. Um fósforo comum de cozinha. À vista deles, os homens se precipitaram a sair e se afastar para longe da casa. O capitão Betty, mantendo a dignidade, recuou lentamente pela porta da frente, o rosto corado, queimado e reluzente, após 1000 incêndios e emoções noturnas. Meu Deus, pensou Montag, é isso mesmo. O alarme sempre chega à noite, nunca de dia. Será porque à noite o fogo é mais bonito? Mais espetacular? Um programa melhor? A face rosada de Betty, a porta agora traía um princípio de pânico. A mulher girava nos dedos o palito de fósforo. Os vapores de querosene exalavam ao seu redor. E Montag sentiu o livro escondido pulsar como um coração contra seu peito. Vá, disse a mulher. E Montag se sentiu recuando cada vez mais para fora da porta, depois de Betty descendo os degraus, atravessando o gramado onde o rastro de querosene se estendia como a baba de uma lesma maligna. Na varanda da frente, para onde viera avaliá-los calmamente com os olhos, a mulher parou imóvel, sua impassividade uma condenação. Betty instalou o acendedor para atear fogo ao querosene. Ele estava muito atrasado. Montag sufocou um grito. A mulher na varanda estendeu a mão com desdém por todos eles e riscou o fósforo na balaustrada. Ao longo da rua, as pessoas saíam correndo das casas. Nada disseram no percurso de volta ao quartel. Nem sequer trocaram olhares entre si. Montag sentou-se no banco da frente com Betty e Black. Nem mesmo fumaram seus cachimbos. Ficaram sentados, olhando para a frente da grande salamandra enquanto dobravam numa esquina e seguiam em silêncio. Mestre Ridley, disse por fim Montag. O que? Disse Betty. Ela disse Mestre Ridley. Ela disse alguma coisa maluca quando chegamos à porta. Ela disse, acha como homem, Mestre Ridley. E sei lá, alguma coisa, não sei mais o que. Havemos hoje de acender uma vela tão grande na Inglaterra, com a graça de Deus, que tenho fé que jamais se apagará, disse Betty. Stoneman olhou de relance para o capitão e Montag fez o mesmo, admirado. Betty esfregou o queixo. Um homem chamado Latimer disse isso para um homem chamado Nicholas Ridley, enquanto eram queimados vivos em Oxford, por heresia, no dia 16 de outubro de 1555. Montag e Stoneman voltaram a olhar para a rua que passava sob as rodas da máquina.
Eu conheço muitos desses trechos e passagens, disse Betty. A maioria dos capitães bombeiros precisa conhecer. Eu mesmo, às vezes, me surpreendo. Atenção, Stoneman. Stoneman freou o caminhão. Droga, exclamou Betty. Você deixou passar a esquina onde a gente entra para o posto. Quem é? Quem mais seria? Disse Montag, recostando-se à porta que acabara de fechar no escuro. Sua esposa disse, por fim. Bem, então acenda a luz. Eu não quero luz. Venha se deitar. Ele a ouviu rolar na cama impaciente, e as molas gemeram. Você está bêbado? Perguntou ela. Portanto, fora a mão que começara aquilo tudo. Sentiu uma delas e depois a outra, trabalhando para tirarem o casaco e deixá-lo cair no chão. Ele estendeu as calças em um abismo e as deixou cair para a escuridão. Suas mãos haviam sido infectadas e logo seriam os braços. Podia sentir o veneno subindo pelos pulsos, cotovelos e ombros, e depois o salto de uma espádua para outra, como faísca entre dois polos. Suas mãos estavam sôfregas, e seus olhos começaram a ficar famintos, como se tivessem de olhar para algo, qualquer coisa, tudo. Sua mulher disse, o que você está fazendo? Ele pairou no espaço, o livro em seus dedos frios e suados. Um minuto depois ela disse, bem, não fiquei plantado no meio do quarto. Ele fez um barulhinho. O quê? Perguntou ela. Mais barulhinhos. Campaleou em direção à cama e empurrou o livro desajeitadamente para baixo do travesseiro frio. Caiu na cama e sua esposa soltou uma exclamação de surpresa. Ele se deitou longe dela, do outro lado do quarto, numa ilha invernal cercada por um mar vazio. Pareceu-lhe que ela começou a falar com ele, sem parar. Ela falava disso e daquilo, e eram apenas palavras, como as palavras que ele ouvira certa vez num quarto de criança, na casa de um amigo. Uma criança de 2 anos formando palavras, balbuciando, inventando belas sonoridades. Mas Montag não disse nada, e após um longo momento em que ficou emitindo apenas aqueles barulhinhos, percebeu que ela andou pelo quarto e se aproximou de sua cama. Parou ao seu lado e baixou a mão para sentir a temperatura de seu rosto. Montag percebeu que a mão de Mildred saíra de seu rosto, molhada. Tarde na noite, ele olhou para Mildred. Ela estava acordada e havia uma minúscula dança melódica no ar. A radioconcha estava novamente enfiada em sua orelha, e ela escutava pessoas distantes em lugares distantes, os olhos arregalados e fixos no abismo negro do teto acima dela. E aqui a gente conclui página 63, né? Vamos concluir aqui a leitura de hoje. Cara, a gente viu aqui que o Guy, né, por intervenção, vamos dizer assim, da Clarice, começou a refletir, começou a ter algum, né, eu falei, né, que a Clarice ia ter um papel importante na vida dele, de fato já está tendo, e a gente não sabe o que será que aconteceu com ela, porque ele parou de vê-la, né, ele tinha aquela rotina de todo dia sair trabalhar e encontrar com ela e conversar e e aí aconteceu de ela não estar lá naquele dia, ele achou estranho, mas ele foi para essa missão aí, para essa casa dessa senhora, fazer o trabalho dele, né? E ele, pela primeira vez aí, depois de um tempo, né, trabalhando com isso, ele pegou um livro e surrupiou e escondeu. Então a gente tá vendo aí que a mudança acontecendo, a transformação acontecendo. O que será que vai acontecer com o Guy? Porque quando o capitão, né, o chefe dele descobrir, vai dar ruim pra ele, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Amanhã eu volto então para dar continuidade. E seguindo o cronograma aqui, amanhã nós damos sequências da parte 1, da página 63, né? Na verdade, na página 64, né? Até 87, tá bom? Então, eu conto com você amanhã para darmos sequência aqui à leitura de Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Eu estou gostando muito dessa história e eu tenho certeza que muitas reviravoltas vão acontecer aqui. E é um livro que tá muito legal. Espero que vocês estejam gostando. E não esquece do like e de comentar aqui o que você tá achando, tá bom? Eu volto amanhã então. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.